Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, hoje é um dia muito importante para a nossa cultura, para a cultura brasileira e principalmente para a população da nossa cidade. Eu quero falar hoje sobre o Dia da Consciência Negra. E para começar a falar sobre o Dia da Consciência Negra, eu preciso responder uma primeira pergunta. Muita gente diz: qual foi a maior conquista na gestão cultural que nós tivemos na gestão passada do prefeito Amantini e eu à frente da Secretaria de Cultura e Turismo? Sem sombra de dúvidas, a maior conquista que nós tivemos foi a conquista do feriado do Dia da Consciência Negra. Porque mais do que uma conquista material, e óbvio que tivemos muitas, como Centro Cultural, Culturas em Rede, reforma e ampliação do Periquitão, enfim. É uma conquista simbólica, uma conquista que vai ficar como legado para todas as gerações. E eu falo isso com muito orgulho. Hoje no Brasil nós temos, por exemplo, estados como Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro. E no total somos mais de 1000 municípios que têm esse feriado. Isso dá um total de mais de 20% dos municípios do Brasil que tem o feriado. Para você ter uma ideia, São Paulo, a capital do nosso estado, é feriado municipal. Então Itapuí não tem que ter vergonha de ter esse feriado. Isso foi uma conquista e eu quero contar um pouquinho para vocês do porquê eu me orgulho tanto e o que motivou esse feriado. E para isso, vocês viram aí na abertura desse texto, quando eu coloquei o livro do Darcy Ribeiro. Eu, como professor de cultura brasileira, conheci um autor chamado Darcy Ribeiro. Eu já o conhecia, mas não tão profundamente. Mas aí, estudando quem somos nós, enquanto povo, eu descobri quem é Darcy Ribeiro. E aí, eu preciso ler para vocês, só falando não é possível. Olha isso daqui. Nenhum povo que passasse por isso, como sua rotina de vida, através de séculos, sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós, brasileiros, somos carne, da carne daqueles pretos e índios suplicados. Todos nós, brasileiros, somos, por igual, a mão possessa que o suplicou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz que aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida, que somos, e a gente insensível e brutal, que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da marginalidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento de dor intencionalmente produzida, para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em passo de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta, de levar sempre conosco a cicatriz do torturador, impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Ela é que encandece, ainda hoje, em tanta autoridade brasileira predisposta a torturar, serviciar e machucar os pobres que lhes caem às mãos. Ela, porém, provocando crescente indignação, nos dará forças, amanhã, para conter os possessos e criar aqui uma sociedade solidária. Eu, toda vez que leio esse texto do Darcy Ribeiro, eu confesso que ele me emociona. E tendo eu uma das minhas gênesis, a minha avó materna,
negra, e isso vendo e crescendo, porque o outro lado eram descendentes de italiano, e tudo aquilo sempre me encantou demais. E depois, já adulto, homem feito, quando eu descobri Darcy Ribeiro, isso tudo fez sentido para mim. Fez sentido quem somos, que povo que somos, por que somos assim, o porquê das nossas dores, o porquê das nossas delícias, o porquê da nossa cordialidade, o porquê da nossa violência. Enfim, quando estive então à frente na gestão da Diretoria de Cultura e Turismo, sabia que ali não podia errar. Então, esse feriado é mais do que um dia de folga. Esse feriado é uma conquista simbólica de um povo que ajudou a formar o Brasil. Somos formados por 3 grandes povos, 3 grandes troncos étnicos, que são os brancos, que vieram da Europa, os pretos, que vieram da África, e os vermelhos, índios, que aqui já estavam. Então, por isso, quando alguém perguntar por que Dia da Consciência Negra, nós temos muitos motivos. E quero dizer outra coisa, importantíssima também. Às vezes, algumas pessoas, por desconhecer a história, outras vezes, por um racismo enrustido, elas perguntam: se tem Dia da Consciência Negra, por que não tem Dia da Consciência Branca? Se isso tudo que eu disse ainda não é suficiente, nós temos um outro argumento. Não se trata simplesmente da cor da pele, porque senão seria Dia da Consciência Preta. Quando falamos Dia da Consciência Negra, nós estamos indo além da cor da pele de uma pessoa. Nós estamos falando da origem étnica, da origem de um povo que foi trazido para cá e que hoje, nessa mistura, nessa miscigenação, nessa mestiçagem, como diria Darcy Ribeiro, que formou o povo brasileiro. Então, nada mais é Dia da Consciência Negra do que o dia de celebrar e nunca nos esquecermos desse povo que tanta consciência, tanta beleza, valores, costumes influenciaram e continuam influenciando quem somos nós, o povo brasileiro. Então esse dia está para além de tudo aquilo que nós podemos falar Dia da Consciência branca, amarela. E a gente não pode se esquecer, se pegarmos nosso calendário, quase todos os dias, todos os feriados são comemorados acerca de algum herói branco no nosso país. Que eu não vejo nada demais, mas era mais do que justo termos um feriado. Inclusive, acredito que deveria partir da União como um feriado nacional e não deixar simplesmente para os municípios. Não podemos esquecer dos nossos irmãos índios, que carecem de um dia de comemoração nacional como feriado, porque feriado é dia de celebrar, é dia de não trabalharmos, é dia de estarmos em casa, é dia de sairmos às ruas, é dia de comemorarmos esses feriados juntamente com políticas públicas, da qual sempre fizemos questão de fazer na nossa gestão, sempre comemorando com alguma intervenção cultural. E é isso que eu peço a todos. E quero lembrar de mais uma coisa. Sabemos que hoje alguns trabalhadores, muitos na verdade trabalhadores, estão em seus postos de trabalho. E é importante que eles tenham consciência que muitas vezes o compromisso do trabalho, não só o compromisso, como, digamos, a obrigação de estar lá. Sabemos da relação desigual que existe entre o patrão e o empregado, e muitas vezes o empregado não tem como dizer se vai ou não vai trabalhar. Mas hoje é feriado. Então, no contra-cheque, no olerite, no pagamento do 5º dia útil de dezembro, você deverá receber dobrado por esse dia. Lembrando que em novembro são 3 feriados, 2 de novembro para Itapuí, vamos falar de Itapuí e todas as cidades que têm o feriado da Consciência Negra. 2 de novembro, 15 de novembro e 20 de novembro.
São 3 dias ganhando dobrado. Então, para aqueles que têm a argumentação de que o Dia da Consciência Negra impede a economia de crescer, não é verdade. O trabalhador receberá um contra-cheque um pouco mais avantajado, mais gordo. E com certeza ele vai colocar esse dinheiro na economia de volta. Mas de qualquer forma, eu quero deixar aqui um grande abraço a todos os nossos irmãos, principalmente aqueles primeiros que foram trazidos para cá, na marra, à força, mas que hoje faz parte. Somos todos filhos de índios, pretos e brancos. É isso que faz toda a beleza do nosso país. E como Darcy Ribeiro, apesar de toda a crítica cortante que sempre fez, mas nunca perdeu as esperanças. E dizia que o melhor que nós temos é o nosso povo, é a nossa gente. E se nós queremos ser originais enquanto povo, é isso que nós temos que dizer ao mundo. E termino minha fala com um pensamento Ubuntu da cultura africana. Uma pessoa é uma pessoa através de outra pessoa. Ninguém é ninguém sem o outro. Um grande abraço, bom feriado a todos e um feliz Dia da Consciência Negra para nós, povo brasileiro.